O projeto Animando Vidas surgiu da união de 4 amigos que tinham interesse em unir suas profissões, né, dentro de um projeto que pudesse trabalhar com as áreas de formação de cada um e, ao mesmo tempo, trazer algum benefício social. E foi daí que surgiu a ideia, então, de estar unindo as duas áreas, a arte da animação com a psicologia, a pedagogia, a educação, né, para estar desenvolvendo, então, habilidades cognitivas, socioafetivas nas crianças. A animação como método de atração para essas crianças. E utilizando dessa ferramenta, o desenho animado, nós unimos os conceitos psicopedagógicos do projeto, né, que tem como principal objetivo trabalhar com a autoestima das crianças. E quando você traz a arte para elas, é também a experiência de um aprendizado diferente. O pessoal perguntou, a Marcela já tinha uma ideia da Casa da Criança e eu já tinha trabalhado muito tempo na Casa da Criança. A gente já conhecia a ONG, sabia que era uma ONG que precisava de investimento nas crianças e sabia do potencial das crianças, eram pessoas que a gente confiava também, o que era importante pra gente, que estava começando a fazer alguma coisa nova. Então foi interessante porque a gente achou a casa ideal. A gente chegou a fazer um projeto piloto no ano de 2006, foi um projeto que foi muito importante, porque ali a gente viu o que funcionava, o que não funcionava com as crianças, por onde mais ou menos que a gente tinha que seguir. Nós tínhamos um cronograma anual de todas as atividades que deveriam ser desenvolvidas e foram desenvolvidas com as crianças. Nessas atividades, foram separadas diversas técnicas de animação que nós ensinamos às crianças e depois elas executaram. Então, todas as atividades a gente tinha que pensar, nós vamos fazer atividade de desenho hoje, mas que habilidades que essas atividades de desenho vai estar proporcionando para as crianças? Como é que nós temos que desenvolver a atividade para que ela chegue no objetivo que a gente quer? Um exemplo é de contar história. Elas não tinham ideia de como é que se conta uma história. Apesar de ler histórias, de estar em contato com o desenho animado, elas não sabiam que a história tem que ter um cenário, um personagem, um contexto, começo, meio e fim. Elas não tinham essa ideia. Tanto que quando a gente fez uma avaliação inicial, as histórias que apareciam eram muito pequenininhas. Às vezes não tinham nem começo, meio e fim. Não tinha o tempo, não tinha o personagem. Sempre faltava alguma coisa. Então, a gente pegou com elas passo a passo, para elas poderem aprender tudo isso. Nessas atividades, né, as técnicas utilizadas foram desenho 2D, que é o desenho no papel. Então as crianças aprenderam a desenhar desenhos simples e animar através de 2 folhas, um pássaro batendo asas, ou um homenzinho andando, uma bolinha quicando. Depois de 2 folhas nós passamos para 10 páginas num bloquinho e as crianças foram entendendo o conceito de animação, né, de desenho a desenho. A gente fez também outras animações, atividades com stop motion, a gente fez animações do tipo recorte, a gente sempre tentou mostrar para elas, deixando elas também serem livres de fazerem, criarem as histórias delas. Eram atividades que eram bem mais atrativas para as crianças do que outras, né? Principalmente aquelas que geralmente fugiam das atividades corriqueiras da escola, né? Tipo, todas as atividades que envolviam animação, filmagem, atividades de criação, as crianças estavam mais envolvidas. Atividades do tipo stop motion, trabalhar com massinha,
depois do primeiro workshop até, elas voltaram a pedir para a gente fazer de novo a animação com massinha. Então eu acho que a massinha é o que une um brinquedo, né, que elas estão mais próximos dela já, que é o de modelar com a massinha. E quando elas veem aquelas massinhas modeladas e se movendo, é um momento de magia para elas e elas queriam repetir aquilo sempre. E isso foi interessante porque a gente tentou manter, no decorrer das atividades que aconteciam, essas características, né, que a gente notava que eram importantes para as crianças. Era sempre mais fácil uma atividade que atraía a atenção delas, a gente trabalhar questões tipo como socialização, trabalho em equipe, né, trabalho em grupo.